Oi, pessoal! Eu tô aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, a tríade do dinheiro, que são os três principais tipos de dinheiro que fluem nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E para isso, eu vou me utilizar de algo que a gente usa muito na economia viva, que é associar a cada um dos três tipos de dinheiro uma cor, porque isso facilita o entendimento e depois vocês vão ver isso aí nos nossos modelos de finança, de planilha. Então vamos lá, gente. Nós temos três principais tipos de dinheiro na nossa vida: pessoal, familiar, empresarial, corporativo, organizacional. E aí vocês vão ver que a gente tem o dinheiro vermelho, e aí o dinheiro vermelho ele entra e ele sai. A gente tem o dinheiro azul, que ele também entra e sai. E tem o dinheiro dourado, que ele também entra e sai. Então vamos lá, ó. Vamos começar pelo dinheiro vermelho. O dinheiro vermelho na vida pessoal, familiar, é o dinheiro da receita e das nossas despesas. Então, ele entra como fruto do trabalho que a gente faz no mundo, né? E ele sai como despesas que são nossos gastos. Então, tudo aquilo que a gente gasta com o nosso sustento. Então, moradia, transporte, alimentação, vestuário, assim sucessivamente. Então, é o dinheiro assim do sustento, da receita e despesa básica de uma vida pessoal familiar, tá? Na vida organizacional empresarial, é o que a gente chama do dinheiro ligado à operação, operacional. Então, aqui na receita é o faturamento ou receita operacional que vem do que a empresa, a organização, vende e oferta no mundo dos seus produtos e serviços, tá? E as despesas aqui, elas correspondem, na verdade, aos custos e despesas. Então, o custo direto na produção, na atividade, na operação. As despesas indiretas corporativas, administrativas, né? Impostos também. Ou seja, na vida empresarial, o dinheiro vermelho é o que a gente chama de todo o fluxo operacional, ok? E aqui tem um resultado. Receita menos custos, despesas. Assim como tem um primeiro resultado na vida pessoal familiar da receita e da despesa. Bom, aí a gente vai para o nosso dinheiro azul, que é o seguinte: é o dinheiro de investimento ou dinheiro de empréstimo. Vamos começar de novo agora da vida pessoal familiar. O dinheiro ele pode começar por primeiro entrando, igual aqui, ó, o dinheiro vermelho, ok? Ou saindo. Como é que ele entra na nossa vida pessoal familiar? Na hora que, por exemplo, a gente toma um empréstimo, ele entra, assim como entra o dinheiro da nossa receita, do nosso salário, do que advém do nosso trabalho. Mas ele é um outro tipo de entrada, concorda? Até porque esse dinheiro eu vou ter que devolver, ele vai ter que ter um retorno, e normalmente com juros. E no caso da vida pessoal familiar, a gente pode ter tomado esse dinheiro, por exemplo, de uma instituição financeira, de um amigo, de um familiar, ok? E esse dinheiro, que ele precisa ter sobrado de algum lugar, e esse dinheiro de investimento, como que ele sai, né? Então pode ser desde um investimento mais físico, por exemplo, investir na casa própria, num imóvel, ou um imóvel que pode gerar uma renda, né? Pode ser um investimento também na nossa formação, capacitação, estudo, e pode ser também investimento no nosso autodesenvolvimento, né? Também através de um estudo, de um curso, e pode ser também, por exemplo, como muitas pessoas consideram, viagem, né? Então eu tenho que ter pago todas as minhas despesas básicas para poder fazer coisas do tipo guardar e viajar. E também tem, obviamente, os investimentos financeiros, né? Então na hora que a gente faz reserva, então pode ser um investimento em renda fixa, renda variável, em ações e assim vai, ok? Então esse é o nosso dinheiro azul. Como que é isso numa empresa? Muito desse fluxo do dinheiro azul numa empresa é o que a gente chama da parte não operacional. Então, por exemplo, se uma empresa toma um dinheiro emprestado para investir, faz uma injeção de capital, então é o dinheiro que entra, mas não é faturamento. A gente não pode confundir essas coisas, senão vai dar um resultado nebuloso, né, em termos de finanças. Então,
Um outro exemplo desse tipo de dinheiro numa empresa, por exemplo, se a empresa ela não é uma concessionária, a atividade principal dela não é comprar e vender veículos, porque para uma concessionária comprar e vender veículos, por exemplo, é dinheiro vermelho, ok? E ela vende um veículo, então é uma receita, não operacional. Ou se, por exemplo, ela vende um imóvel que ela tinha, um ativo qualquer, né? Por uma incorporadora, por exemplo, vender um imóvel que ela construiu é receita operacional. Para uma empresa que atua num outro ramo, não. Então aqui, ó, você tem algumas receitas não operacionais, inclusive tomada de empréstimo. E a empresa, obviamente, como toda, pode e deve investir. Então ela pode investir, assim como a gente falou, na pessoa física. Então, desde numa nova planta, né, para sua expansão, investir em máquinas, equipamentos para aumentar aqui a produção, ó, né? Você espera ter mais dinheiro vermelho. Ela pode investir também na capacitação das pessoas que trabalham lá, da equipe, né, em toda essa área hoje que tem de liderança, desenvolvimento de liderança, team building, enfim, tudo aquilo que pode permitir as pessoas produzirem mais, ter mais motivação no trabalho, sentido, assim como também treinamentos técnicos, por exemplo. A empresa pode investir na sua marca, no marketing, né? E também, uma vez que sobra dinheiro aqui, do operacional do dinheiro vermelho, depois que ela investiu, ela pode também ter reserva, e precisa, reserva técnica, então ela também pode investir de diversas formas com a pessoa física, ok? Bom, e aí vem o nosso terceiro tipo de dinheiro, que é o dinheiro dourado, que são as doações, né? Então, na pessoa física, se alguém recebe uma doação, por exemplo, de um familiar, de um amigo, então o dinheiro está entrando aqui, ó, ok? É uma entrada de doação, então se alguém recebe, é um tipo de entrada que não é igual receita, né, o faturamento, e nem mesmo como dinheiro azul. Ou as pessoas podem doar dinheiro. Ok? Então, se eu recebo alguma doação, ela está aqui, ó, como dinheiro dourado. Ou quando eu dou, por exemplo, as pessoas às vezes doam para conhecidos, familiares, amigos, para instituições religiosas ou essas que atuam no âmbito humanitário, social, ok? Vamos falar agora do âmbito organizacional. Se eu sou, por exemplo, uma instituição que atua nessa área social humanitária, então eu recebo doações, certo? Então eu recebo aqui, ó, como dinheiro de doação, dinheiro dourado. E uma empresa também, por exemplo, ela pode doar, assim como a pessoa física, para todo e qualquer impulso social humanitário que ela quer apoiar. Então, gente, agora para olhar essa tríade de uma forma completa aí no todo, a gente tem aqui nosso dinheiro vermelho, nosso dinheiro azul e nosso dinheiro dourado. E aí o grande lance é que tem uma conexão entre eles ao longo de toda a vida humana. Vai depender do ciclo, tanto no âmbito pessoal, empresarial, familiar. Então, olha só, como é que é esse lance? Aqui, ó. O dinheiro vermelho, todo dinheiro vermelho necessariamente vai se tornar azul, que necessariamente vai se tornar dourado, que necessariamente vai voltar a ser vermelho e um ciclo se fecha. Você fala, Rodrigo, mas como é que pode isso aí? Não entendi, ó. Para você guardar dinheiro, ok? Você tem que ter tido uma receita maior que a despesa, tem que ter um equilíbrio aqui no dinheiro vermelho. Então, aí você sobrou dinheiro, você vai poder investir aqui, guardar, ok? Então, necessariamente aqui, ó, se você pega em termos de uma empresa, numa linguagem contábil, né? Todo fechamento do exercício, se sobra dinheiro, então ele vai estar reservado no seu ativo em algum lugar. Ah, Rodrigo, não, mas ainda tem um desequilíbrio lá, que seja na vida empresarial, por exemplo. Então, eu preciso ainda tomar. Então, esse dinheiro vai vir daqui para cá, ó. Alguém vai emprestar. Ok? Então, você sempre vai ter no primeiro ciclo aqui essa relação do vermelho com o azul. Bom, e aí, eu sou lá uma empresa, eu sou uma pessoa e eu tenho uma reserva de valor, como a gente fala. Eu tenho dinheiro guardado. Esse dinheiro, ele pode ser que ele vai sendo doado ao longo da vida, isso é uma escolha pessoal de cada um, né? Uma vez que se você já supriu aqui suas necessidades básicas, você já tem lá sua reserva como você precisa, um plano de aposentadoria, de previdência, assim vai. Mas o que acontece, gente? Aí a gente entra
num ponto muito concreto da vida, né? Muito, acho que em qualquer tipo de visão filosófica, ideológica, talvez a única dúvida que a gente não tem é que um dia todos nós vamos morrer, cada um vai deixar esse plano. E aí, esse dinheiro, que é o patrimônio líquido que sobra, ele necessariamente vai ser doado, necessariamente, né? Então, esse dinheiro azul aqui, ó, necessariamente em algum momento vira de doação. Isso vai acontecer ou a partir de um advento que é inevitável da vida, a gente só não sabe quando, ou hoje, como muitas famílias e empresários e pessoas já planejam e organizam isso com antecedência, né? Já fazendo essa distribuição, já resolvendo as questões jurídicas, fiscais. Bom, se você recebeu uma doação, ok? Vamos pensar primeiro aquela instituição que vive de doações. Ela recebeu aqui, ó, uma doação, ok? O que vai acontecer? Ela vai precisar usar aquilo para o sustento, para comprar coisas, para pagar o salário de pessoas. Então, esse dinheiro aqui, ele volta para cá, ó, na economia real, como a gente chama. Por isso que às vezes tem uma grande questão quando às vezes começa a inchar muito o dinheiro azul, né? E aí esse problema da bolha econômica que a gente viveu já algumas vezes, né, na história econômica. Então olha só, vamos voltar agora o caso assim, por exemplo, da herança. Então, se esse dinheiro que eu recebi como herança, por exemplo, e se ele não voltar, se eu não guardar ele, né, em algum momento eu vou gastá-lo. E aí para fechar esse primeiro vídeo, gente, qual que é o grande lance, então, da tríade do dinheiro? Eu vou gravar alguns vídeos para a gente entender melhor essas dinâmicas todas, né, de cada um desses tipos de dinheiro. E aí eu queria terminar com essa imagem que todo dinheiro de compra e venda em vermelho, ele, ao longo da nossa vida, ele se transforma em azul, que se transforma em dourado e que volta a ser vermelho. E eu trabalho isso há muitos anos, a gente tem na Economia Viva um modelo aí, né, até de olhar nossas finanças, nosso planejamento à luz disso, e isso pode ser muito revelador e próspero, né, tanto de novo na vida pessoal, familiar e empresarial. Então é isso, depois eu vou gravando outros vídeos para detalhar cada um desses elementos. Espero que vocês tenham gostado, eu busquei trazer aqui primeiro uma síntese, e como sempre, um abraço e um grande beijo em todos.